Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daisy. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre dor ou sofrimento. Existe uma diferença, o irmão vai estar conversando um pouquinho com a gente hoje sobre isso e estamos com o irmão Daniel, através do médium Carlos. Obrigada por estarem aqui. Obrigado a vocês, obrigado, querida irmã Daisy, e que possamos, nesse momento, trazer algumas elucidações para algumas dúvidas, né? Uhum. Nessa questão de dor ou sofrimento. Você podia diferenciar para a gente o que é dor e o que é sofrimento? Na realidade, a dor, ela está relacionada ao físico. O cérebro, ele tem um mecanismo, né, que qualquer coisa que venha afetar ali, ele manda informação, né, e o organismo se comunica como se fosse se defender daquela agressão. Então, esta é chamada dor, é a dor física, a dor de cabeça. Então, tudo isso está no aspecto físico. Agora, o sofrimento é da alma. Muitas pessoas que sofrem não têm nenhuma dor física e outras que têm tanta dor física, mas não sofrem porque são resignadas. Então, dor está mais ligada aos sentidos físicos. O corpo precisa sentir dor para que você cuide dele. Como você falou, né? A dor, vamos dizer assim, que é um alarmezinho que aciona para poder a gente se cuidar. O que falar da, não julgando, claro, que a gente não está aqui para julgar, mas o que falar das pessoas que, por exemplo, negligenciam essa dor? Por exemplo, vem sentindo uma dor no peito e essa dor é constante. E vai indo, e não procura tratar aquilo ali. E aquilo ali se agrava e torna um problemão. Isso é uma falta de cuidado com esse instrumento, né? Do que a gente tem, que é o corpo físico. O ser encarnado, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o corpo físico é o melhor instrumento para evoluir. Então, quando você despreza, não dá a devida atenção para o corpo, em todos os sentidos, os exageros, outras faltas, não é? Qualquer tipo de vício. Então, uma série de coisas. Ao ficar acordado até tarde, dorme tarde, desorganiza tudo, você está desfavorecendo a sua saúde, está diminuindo também o tempo da sua estadia como um ser carnal. Eu estou tendo dor de cabeça, por quê? De repente é porque você termina de almoçar, já começa a se preocupar com o trabalho, já começa a correr aqui, ou então não dorme direito, não se ocupa em estar ali, está tomando um chazinho, procurando se tranquilizar um pouco, né? E aí vem as consequências, que são as dores. As dores são para chamar a atenção. Olha, cuida, para e cuida. Qual o propósito espiritual das doenças? A mente, ela tem aqueles departamentos consciente, subconsciente e inconsciente. Então, as marcas de nossas vivências passadas estão ali, registradas. E muitas foram vividas erradamente e provocamos lesões na nossa mente. E aí, aquilo tem que vir à tona para que a gente sana aquela ferida. As doenças, elas estão plasmadas no campo mental que venha plasmar no corpo perispiritual e assim atingir o físico, que é uma grande oportunidade, né, para a elevação do ser. Essas doenças mais graves, como câncer, às vezes a gente fica, meu Deus, né? Tal pessoa tá com câncer. Claro, a gente tem que ter todos os cuidados, mas aquilo ali é uma oportunidade, né, da pessoa também se trabalhar, porque muitas vezes, dependendo da situação, a pessoa vai ficar vulnerável, vai depender de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa era super independente, não gostava nem de ajuda, aí se coloca nessa situação, vai ter que ter ajuda. Então, acho que são várias questões que vai ajudar a pessoa a melhorar, se ela vê com esse lado, né. Todas as doenças têm por efeito as nossas negligências, Sim. com o aspecto da saúde mental, emocional e físico. Então, é uma oportunidade enorme quando a pessoa tem uma doença e que ela começa a se observar: por que aconteceu isso comigo? O que que eu devo fazer para me curar e me proteger De contra as novas próximos. doenças, não é? E não Então, se vitimizar, né. não adianta se vitimizar que ninguém vai te socorrer. Por mais que o Uhum. médico queira cuidar de você, ele vai fazer um paliativo, mas a cura quem faz é você. Então, se está doente, tem que procurar um médico? Sim, mas entendendo que você que tem que fazer, né? A terapia maior é a sua mudança, é rever todos os conceitos e procurar se melhorar diante dessa crise. É possível existir uma encarnação sem dor, sem sofrimento? Não, no nível que está
a consciência humana, planetária, até o próprio nascimento já é uma dor. A hora do parto, mesmo que seja o cesárea, não é? Isso. O ser vai passar por algumas dificuldades. Então, a dor, nesse nível de consciência, é muito. E o sofrimento, mais ainda. Porque se você não entende a proposta real da vida, você fica vivendo na periferia do seu ser. Você está sujeito a todo tipo de influência desse mundo. E aí, o sofrimento é real, Entendi. inevitável. Se eu sinto uma dor ou tenho uma doença que não tem cura, como você falou, né? A pessoa é resignada. O sofrimento nela é bem provável que não exista, né? Porque nessa situação pode existir sofrimento em outra coisa, mas não daquela doença que ela tá, como você falou no início. Que pode ter alguém que sinta muita, muita dor, mas que não sofra com aquilo ali. É por quê? Porque ela aceita, que ela sabe que aquilo ali é bom pra ela? De uma forma ou de outra, inconscientemente, ela sabe por que está tendo aquilo, Entendi. entendeu? Que está tendo aquilo para superar algo, não é? Aham. Mas a pessoa sentindo dor e gritando de dor não quer dizer que ela está sofrendo, porque gritar de dor até Jesus lá na cruz ele Sim, gritou, mas ele não estava sofrendo. É para entender o que é dor as ou o que é diferenças. sofrimento. Entendi. É possível evitar o sofrimento ao descobrir uma doença grave, algo grave, câncer, Alzheimer e tantas outras que tem depressão, tantas outras que tem graves aí. É. Nós falamos aqui que a melhor medicina do mundo é a preventiva. Então, se você tem um histórico na família, se você vê, né, algum comportamento que pode te levar também à degradação de seu físico, você vai buscando uma postura diferente para viver, não é? Isso já vai tendo o atenuante daquelas. Sim, Então, se você vai ter uma doença, mesmo que seja pelas das marcas na consciência que precisam ser expurgadas, mas vai ser uma coisa bem mais leve. Você vai saber lidar com esse momento, com essa doença. E ainda cresce através dela. vamos esquecer um pouquinho a dor agora. Como que a gente lida com o sofrimento? O sofrimento seu ou o sofrimento O do seu, alheio? o seu. Tem duas coisas que podemos observar. Quando nos leva a refletir sobre nós mesmos, sabe aquela coisa, nossa, eu fui capaz de fazer isto, Uhum, sabe? sim, A pessoa sofre porque ela falhou, porque ela, sim. né, Se cometeu condena, né? algo. E outro sofrimento que é muito comum é quando a pessoa não tem aceitação. Ela se vê como ela vítima, como não merece aquilo, sabe? Ela começa a sofrer por uma coisa que não tem e não vai ter solução e não tem nem sentido. A melhor forma de você superar os problemas, seja doença física ou qualquer coisa que venha na sua vida, é você encarar de frente. Entendeu? Uhum. Nada, ninguém, nenhum monstro pode ser mais forte de você quando você encara de frente. Agora, quando você subestima a sua consciência, a sua capacidade e prefere viver na negação de si mesmo, aí é um sofrimento só. E é possível, se a gente já está naquele sofrimento, acredito que você vai dizer que sim, mas é possível a gente eliminar esse sofrimento, de que forma? Uma pessoa que está sofrendo muito, ou está com depressão e está naquele sofrimento todo e não vê alternativa, é possível mudar, mas eu acredito que vai depender dela, né, da própria pessoa, por mais que seja difícil, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas é fácil dizer que depende de mim". Sim. A depressão, nós já falamos aqui, ela pode ter algumas fluentes, né? Principalmente as questões mal formadas de sua infância, ou até mesmo de outros momentos, outras encarnações, e outros problemas também do aspecto físico, né? Uhum. Questões hormonais, uma série de coisas pode fazer com que o cérebro entenda diferente e produza certos tipos de enzimas, menos aquilo ou mais aquilo, pode trazer transtornos também depressivos. Mas, na maioria das vezes, nós falamos que a depressão, ela é a ausência de si mesmo. Você ficou muito para o mundo fora e lá dentro foi ficando vazio. Quando você olha o mundo assim, nada te preenche. Você está vazio. A depressão, como a gente está aqui falando, ela então está mais ligada ao sofrimento do que à dor ou não?
ela está mais ligada ao sofrimento, como nós falamos. Porque às vezes a pessoa está com dor e ela sabe que tem que lutar para superar aquela dor, ela tem que tomar remédio, tem que ir no médico, tem que buscar uma terapia, e isso abre ela para algo novo. Mas a pessoa, quando está no sofrimento, sabe aquela coisa, para você tirar ela daquele poço, se torna mais difícil. E o que que você acha, irmão, das pessoas da gente, na verdade, porque eu acredito que todo mundo em algum momento já fez isso. Subestimar a dor do outro. Muitas vezes a gente subestima a dor do outro. A gente acha que não é isso tudo, ou a depressão mesmo, acha que é frescura, ou que não tá. E aí, como que a gente, como eu, que já subestimei dor de alguém, como que fica isso? Subestimar, ironizar o sofrimento, a dor alheia é um grande erro, porque só sabe quem está passando por aquilo, aquele que está vivenciando, seja a dor ou sofrimento. Uhum. Ah, não, você está aí depressão aí porque você quer, levanta daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é assim que ajuda. Nós falamos porque é necessário aprender a ouvir. Porque só de ouvindo você já está ajudando. Muitas das pessoas com dor ou por qualquer tipo de sofrimento, ela está precisando se desabafar, mesmo que aquilo, sabe, para você não seja tão significante, que aquilo para você é uma coisa, sabe, aquele sofrimento, É para mim isso bobo. aí não é nada. Essa dor de cabeça, todo dia tem dor de cabeça, isso é besteira, dor de cabeça. É mesmo. Não, você não pode avaliar. Só Você quem não tá tem como passando, né? mensurar a dor, o sofrimento do outro. Como que a gente pode auxiliar aquelas pessoas que sofrem? Sofrimento nesse sentido que a gente está falando aqui, independente de dor física. Como que a gente pode ajudar? Porque eu acredito que a gente está aqui para caminhar junto, para somar um com o outro. E como que a gente pode fazer? O que que eu posso fazer quando eu vejo alguém sofrendo? Como que a gente pode contribuir? E nós precisamos procurar bem entendimento, ouvir mais, se colocar no lugar do outro, sabe? Como é que seria se a pessoa houvesse me traído, se eu tivesse passado por essa dor, se alguém Uhum. tivesse desencarnado? Então, você se colocar no No lugar lugar do do outro outro. primeiro e ouvir, ouvir e ouvir, falar pouco. E depois que se colocou no lugar do outro, ouviu, você procurar coisas, não é que vá tirar o foco daquilo, mas que procure distrair um pouquinho a atenção Aquele daquela sofrimento. situação Aham. que leva ele ao sofrimento. Entendi. Porque está sofrendo porque foi abandonada pelo marido, abandonado pela esposa. Não precisa, não adianta você ficar falando. Não sofra. Não, e ela vai voltar, ou ela não te merecia, ou ele não sei. Não, não adianta. Ouça, deixa ele falar, sabe? Se coloca no lugar do outro e sinta que quando você se colocar no lugar do outro, vai vir as sábias palavras lá do fundo do seu ser, para que você possa contribuir para ajudá-lo nesse momento de forma sem Consciente, interferir. né? Entendi. Legal. Acho que hoje, gente, deu para vocês entenderem, a gente que já tá aqui há um tempo já ouve muito isso da espiritualidade, né, da diferença de dor e sofrimento. E vamos repensar também, né, nos nossos cuidados, tanto pra gente não sentir dor, evitar, na verdade, né, não sentir é um pouco inevitável, mas minimizar que seja as dores e também o sofrimento, né, que com certeza aqui todo mundo é capaz. Obrigada, irmão. Claro que todos nós somos capazes de cuidar de nós mesmos, né? O Pai já nos criou nessa maneira. Nós somos seres gregários, não é? Que precisamos uns dos Sim. outros, mas nós temos tudo o que precisamos dentro de nós para, se cairmos doentes, a gente buscar a se curar, levantar, não é? E continuar seguindo. Então, a oportunidade é você que faz de transmutar tudo e aproveitar desses momentos de dores ou de sofrimento para crescer através disso. E aí vale a pena viver, tá bem? Então, obrigado por tudo e fiquem em paz. Obrigada, gente.